Esta é a história de um homem simples que foi humilhado por causa da aparência, mas que transformou aquela ofensa em uma das mais profundas lições. Carlos só queria comprar um carro para presentear a filha. Mas, ao entrar na concessionária, foi tratado como alguém que não tinha dinheiro nem para estar ali. O vendedor zombou, humilhou, julgou, e achou que estava acima de tudo. Só que a vida tem um jeito silencioso de revelar quem realmente tem valor. Nesta história acompanhamos Carlos Unen, um fazendeiro simples, de roupas gastas e coração gigante. O que ninguém esperava era que aquele homem simples carregava uma grandeza silenciosa, e uma lição que mudaria tudo. Antes de começar a história, já deixa seu like, se inscreva em nosso canal, e ative o sininho para não perder nenhuma história. O sol ainda se espreguiçava por entre as colinas de Minas Gerais quando Carlos Unen desceu os degraus da varanda de sua fazenda. O cheiro de terra úmida e leite fresco ainda se misturava ao ar da manhã. Ele vestia a mesma roupa de sempre, calça gasta, camisa de algodão, botas marcadas pelo barro e um chapéu de palha que parecia ter conhecido tantas chuvas quanto nascimentos de bezerros. Seus passos eram lentos, mas firmes. Cada marca deixada no chão contava uma história de trabalho, sacrifício e fé. Carlos era o tipo de homem que acreditava que riqueza não mora em cofres, mas em mãos que servem, em olhos que veem o valor das coisas simples. E naquela manhã, mais do que nunca, ele sentia o coração cheio. O neto havia nascido. Pela primeira vez, seria avô. E, como todo homem que amou em silêncio e trabalhou em silêncio, queria expressar seu amor da forma que sabia, com um gesto, não com palavras. Um presente. Um carro novo para a filha, que agora precisava de conforto e segurança. Enquanto o caminhão velho da fazenda cruzava a estrada, o campo se estendia como um tapete de lembranças. Carlos olhava as montanhas e lembrava dos tempos em que caminhava descalço, sonhando em dar à filha uma vida melhor. O volante rangia em suas mãos calejadas, e o vento trazia uma melancolia suave, quase uma oração não dita. Ele sabia que o mundo lá fora era outro, mais rápido, mais frio, mais apressado em julgar pela aparência. Mas ele nunca se importou. O valor de um homem, pensava ele, se mede pela honestidade com que vive, e não pelas roupas que veste. Quando Carlos cruzou a divisa de São Paulo, o contraste o fez suspirar. A cidade parecia viva demais, com sons que não cabiam no silêncio de Minas. Carros apressados, buzinas, vitrines e pessoas que andavam olhando o relógio, não o céu. Ele dirigiu até o bairro onde morava sua filha. Ao vê-lo, ela se emocionou. O pai, cansado, mas com o mesmo brilho no olhar. Passaram a tarde juntos, rindo do netinho, falando do passado, da saudade da mãe que já não estava. Mas no fim do dia, quando todos dormiam, Carlos ficou acordado, olhando o berço do neto. E então decidiu, no dia seguinte, compraria o carro. Não qualquer carro, o melhor que pudesse dar. Um gesto silencioso de amor, um símbolo de gratidão pela vida. Na manhã seguinte, vestiu-se como sempre, roupa simples, chapéu de palha, botas gastas. Entrou no caminhão, e partiu. No retrovisor, o rosto refletido não mostrava cansaço, mas serenidade. Havia paz em seus olhos, porque ele sabia quem era, e isso bastava. A concessionária brilhava sob a luz do sol, com carros reluzentes e cheiro de luxo. O vidro das vitrines refletia a imagem de Carlos como um estranho, um homem fora do cenário, deslocado, como se o tempo tivesse esquecido de avisar que ali não era mais lugar para a simplicidade. Ele entrou com passos tímidos, os olhos atentos, curiosos como os de um menino. Aproximou-se de um carro sedã prateado, admirando os detalhes, o conforto, a elegância. Até que uma voz interrompeu seu silêncio. "Posso ajudar o senhor?" perguntou um homem de terno ajustado, sorriso ensaiado, nome na plaquinha, Henrico Silva. Carlos sorriu, cordial. "Pode sim, moço. Estou procurando um carro grande, confortável, para minha filha. Ela acabou de ter um neném." Henrico o olhou de cima a baixo. As botas sujas, a calça de brim, o chapéu de palha. O sorriso desapareceu. "Olha, senhor, aqui a gente não vende Fiat 147. Talvez o senhor tenha se enganado de loja." Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. O coração apertou, não pela ofensa, mas pela pena que sentiu do rapaz.
O tempo havia ensinado que a pior pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de respeito. Henrico deu 2 passos à frente, num tom frio. A gente trabalha com outro público, entende? Não queremos perder tempo. O senhor deve saber o que pode pagar. Carlos respirou fundo. Quase sorriu. Não por ironia, mas por misericórdia. Moço, tempo é o que eu mais tenho. E paciência também. O vendedor deu um suspiro impaciente e fez um gesto com a mão, chamando outro cliente. Olha, o senhor me desculpe, mas eu tenho uma entrega para resolver. A porta é logo ali. Carlos assentiu, sem discutir. Caminhou até a saída, o sol batendo forte do lado de fora, refletindo no vidro que agora se tornava uma parede entre 2 mundos, o do ego e o da humildade. Mas antes que colocasse o pé fora da loja, uma voz feminina ecoou, doce, serena, quebrando o silêncio tenso. Senhor, espere. Era Marina Mendes, a outra vendedora. Jovem, de olhar gentil e sorriso tímido. Ela se aproximou, segurando uma prancheta. Desculpe pelo meu colega. Eu posso atendê-lo? Carlos virou-se devagar, o sol iluminando metade de seu rosto. E naquele instante, algo mudou. O destino se moveu em silêncio, como se o universo tivesse decidido intervir. Cliffhanger do ato 1. O olhar de Marina cruzou de Carlos, e, sem perceber, ela havia aberto a porta não só de uma venda, mas de uma lição que mudaria a vida de todos que estavam naquela concessionária. O senhor ainda quer ver os sedãs? Perguntou ela, com um sorriso sincero. Carlos respondeu apenas com um aceno leve, quase um sussurro. Quero sim, minha filha. Quero ver o que o respeito ainda pode comprar. Marina caminhava entre os carros com passos lentos, quase cuidadosos, como quem tem medo de ferir o brilho dos vidros e o orgulho das máquinas. Carlos a seguia em silêncio, admirando não os veículos, mas o jeito dela, o respeito em cada palavra, a paciência em cada explicação. Havia algo de raro naquela moça. Ela não vendia carros. Vendia atenção, vendia escuta. Enquanto os outros olhavam para etiquetas, ela olhava para olhos. Este aqui é o modelo que a maioria das famílias escolhe, disse ela, apontando para um sedã branco reluzente. É espaçoso, confortável e tem segurança de sobra. E a gente faz financiamento, se o senhor quiser. Carlos sorriu. Financiamento? Não, minha filha. Eu não gosto de dever. Eu vim comprar à vista. Marina olhou para ele por um segundo, com leve constrangimento. Achou que ele estivesse brincando, mas o olhar dele era sincero, firme. Ainda assim, ela continuou o atendimento com gentileza, sem mudar o tom, sem duvidar da palavra de um homem que falava com a verdade simples de quem nunca precisou provar nada a ninguém. Entendo, respondeu ela, com um sorriso. Mas mesmo assim, posso mostrar outros modelos. Quem sabe o senhor gosta de algo mais simples? Carlos balançou a cabeça devagar. Eu não quero simples. Quero certo. Quero o melhor para minha filha. E naquele instante, Marina percebeu. Aquele homem, com as roupas gastas e o chapéu de palha, tinha mais grandeza do que muitos que entravam ali de terno. Do outro lado do salão, Henrico observava tudo. Encostado no balcão, digitava distraidamente no celular, mas não tirava os olhos do velho. De vez em quando, ria sozinho, trocando olhares com outro vendedor. A Marina é um anjo mesmo, murmurou um deles. Sempre acha que vai salvar o mundo. Henrico respondeu com deboche. Anjo? Ela é ingênua. Esse tipo de gente vem aqui só para sonhar. Ele não tem dinheiro nem para pagar o estacionamento. Mas o riso dele não era de humor. Era de soberba. E a soberba, cedo ou tarde, é um espelho que quebra na própria mão. Enquanto isso, Marina mostrava o interior do carro a Carlos. Ele passava a mão sobre o volante, tocando o couro como quem sente o pulsar da vida. É bonito, disse ele, com simplicidade. É firme. Parece coisa feita para durar. É sim, respondeu ela. E é seguro. Perfeito para uma família. Carlos olhou pela janela e, por um instante, o reflexo do vidro se confundiu com uma lembrança. A filha pequena, correndo pela fazenda, o riso ecoando entre as árvores, o rosto dela ainda manchado de leite. Um pai nunca deixa de cuidar, pensou.
Mesmo quando o tempo tenta dizer que já passou. Marina seguia explicando detalhes, mas a mente de Carlos estava distante, mergulhada no passado. O cheiro do couro novo levava de volta ao velho caminhão azul, aquele que comprará com o primeiro lucro da fazenda. Lembrou do dia em que prometeu à esposa: um dia, nossa menina vai andar em carro novo, sem poeira, sem sol no rosto. A esposa sorrira. Agora, ela não estava mais ali, mas a promessa ainda vivia. O senhor está bem? Perguntou Marina, percebendo o olhar distante. Estou, minha filha. É só saudade. Às vezes a gente compra uma lembrança e nem percebe. Ela sorriu com ternura, sem entender completamente, mas sentindo o peso bonito daquela frase. E, de repente, sentiu algo dentro dela se iluminar, como se aquele homem tivesse trazido um pouco do campo para dentro da concessionária, um sopro de verdade num lugar que cheirava vaidade e perfume caro. Henrico, lá ao fundo, observava com impaciência. E foi nesse instante que Marina perguntou, hesitante: o senhor já sabe qual modelo quer ver? Carlos olhou ao redor, pensativo, e então respondeu com voz calma, quase um sussurro: quero ver o melhor que vocês têm. Henrico, ao ouvir a frase, deu uma risada alta, chamando a atenção dos colegas. O melhor, disse em tom provocativo. Mostra para ele o sedã de luxo, Marina. Vai que ele paga com queijo e leite. Alguns riram. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Marina se manteve firme, respirou fundo e respondeu: eu mostro, sim. Porque respeito não custa nada. Levou Carlos até o modelo mais caro da loja. Um sedã preto, imponente, luzes cromadas refletindo o sol. Carlos ficou em silêncio, caminhando ao redor, tocando o carro com a mesma reverência com que se toca algo sagrado. E então disse, com a serenidade dos que sabem o próprio valor: é este. Marina engoliu em seco. O senhor quer que eu veja as condições de pagamento? Carlos olhou para ela e respondeu com simplicidade: não precisa. Vai ser à vista. Marina ficou imóvel, sem saber se tinha ouvido certo. Henrico, lá ao fundo, parou de rir. O silêncio caiu pesado. Carlos tirou o celular do bolso, discou um número e falou em voz baixa: Dona Célia. Sou eu, o Carlos Unen. Pode autorizar a transferência para a conta da concessionária. O valor total do sedã. Isso, o mais caro. É para minha filha. O som da voz dele era tão calmo, tão natural, que nem parecia o mesmo homem que fora humilhado minutos antes. Enquanto Marina tentava disfarçar a surpresa, Henrico se aproximava, pálido, o suor escorrendo na nuca. Pela primeira vez, sentiu vergonha. Não da roupa de Carlos, mas da própria. O banco confirmou a transferência. E no salão, o som do celular de Marina vibrou com a notificação. O pagamento havia sido feito. À vista. Carlos Zunen sorriu. Agora sim, moça, o presente está garantido. O salão da concessionária parecia diferente. O mesmo chão brilhante, os mesmos carros impecáveis, mas o ar estava outro, denso, pesado, cheio de um silêncio que gritava. Henrico ficou imóvel, observando Marina e Carlos ao lado do sedã recém-comprado. A transação havia sido concluída. O sistema mostrava o pagamento confirmado, e ainda assim, ele não acreditava. O homem de botas sujas e chapéu de palha acabará de comprar, à vista, o carro mais caro da loja. Um nó se formou na garganta dele, mas o orgulho ainda tentou falar mais alto. Ele ajeitou a gravata, respirou fundo e forçou um sorriso. O senhor vai querer emplacar aqui mesmo? Perguntou, tentando disfarçar o constrangimento. Carlos o olhou com serenidade, sem rancor, mas com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Eu só quero respeito, moço. Isso é o que vale mais que qualquer carro. A frase, simples como o amanhecer, caiu como uma sentença. Henrico sentiu o rosto queimar. Pela primeira vez, não soube o que responder. Aquele homem, que ele havia tratado como nada, agora lhe dava uma lição que não se comprava com comissão. O som dos teclados, o farfalhar de papéis e as vozes dos outros vendedores se calaram. Tudo o que restou foi o eco da vergonha. Carlos caminhou até a área de entrega, onde o carro seria preparado.
Marina o acompanhava, em silêncio, como quem presencia um ato sagrado. Enquanto os mecânicos preparavam o veículo, Marina observava Carlos de longe. Havia algo de luminoso nele, uma espécie de paz que o mundo moderno parecia ter esquecido. Ele esperava sem pressa, olhando pela janela da loja, vendo o movimento das pessoas na rua. Cada rosto apressado, cada buzina, cada passo corrido, tudo lhe parecia distante. O campo, com seu tempo lento e justo, lhe vinha à memória. Senhor Carlos, disse Marina, aproximando-se. Eu queria pedir desculpas pelo meu colega. Ele, às vezes, fala demais. Carlos sorriu, com o mesmo ar calmo de quem já perdoou antes mesmo de ser ofendido. Não precisa, minha filha. O tempo ensina a gente. E quem não aprende com o tempo, aprende com a vida. Ela olhou, emocionada. O senhor é diferente. Parece que nada o atinge. Tudo atinge, minha filha. A diferença é que eu escolho o que deixo ficar. Aquela resposta ficou ecoando na mente dela como uma melodia antiga, daquelas que se repetem baixinho mesmo depois que o som cessa. Marina sentiu que aquele homem simples havia lhe dado mais que uma venda. Havia lhe dado sabedoria. Do outro lado do salão, Henrico observava tudo com os ombros caídos. O gerente já sabia do ocorrido. Havia olhado com desapontamento, e os colegas cochichavam. Mas não era o medo de ser punido que o incomodava. Era a vergonha. A lembrança das próprias palavras voltava como punhaladas silenciosas. Aqui não vendemos Fiat 147. A frase ecoava em sua mente, agora carregada de um peso que antes não tinha. Ele lembrou do sorriso de deboche, das risadas cúmplices, da arrogância que o fazia se sentir superior por vender carros caros. Henrico se aproximou de Marina, a voz embargada. Eu errei, Marina. Fui um idiota. Ela olhou com calma, mas não respondeu. Apenas desviou o olhar para Carlos, que, mesmo de costas, parecia ouvir o arrependimento no ar. Henrico tentou se aproximar mais. Eu quero pedir desculpas a ele. Então faça, disse Marina, num tom firme, porém sereno. Mas fale com o coração, não com o medo. Henrico assentiu. Caminhou devagar até Carlos, sentindo o peso dos próprios passos. Cada metro parecia 1 quilômetro. Quando chegou perto, a voz lhe falhou. Senhor, me perdoe. Eu fui injusto. Carlos se virou. O olhar tranquilo, quase paternal. Não tenho que perdoar, moço. Só lembre disso. Quem julga o outro pela roupa, nunca vai enxergar o valor do coração. Henrico baixou a cabeça. Aquele momento o marcou de um jeito que ele jamais esqueceria. Pela primeira vez, entendeu que não era o outro quem o diminuía, era ele mesmo, ao não saber enxergar. O carro estava pronto. Marina entregou as chaves com um sorriso tímido. Aqui está, Sr. Carlos. Espero que sua filha goste. Ele pegou as chaves com cuidado, como quem segura algo que carrega mais que metal e vidro, carrega sentimento, lembrança e amor. Ela vai gostar, sim. E vai saber que foi comprado por alguém que acredita nas pessoas. Marina sorriu, emocionada. O senhor me ensinou muito hoje. Carlos colocou o chapéu, ajeitou o colarinho e respondeu com leve aceno. A vida ensina, minha filha. Mas só aprende quem escuta. Enquanto ele saía pela porta de vidro, Henrico seguiu com o olhar. Aquele homem, que ele havia mandado embora, agora saía como símbolo do que realmente importa. E, no reflexo do vidro, Henrico não viu apenas o cliente que humilhou, viu o próprio orgulho despido, o próprio erro escancarado. Do lado de fora, o sol brilhava. O sedã preto reluzia sob a luz, e Carlos partiu lentamente, com o som suave do motor se misturando ao vento. A cidade seguiu seu ritmo, mas algo havia mudado dentro daquela concessionária. Naquela manhã, a cidade acordou sem pressa. A luz do sol deslizava pelas fachadas das casas, como se lavasse de dourado cada parede, cada janela, cada lembrança que o vento carregava. A concessionária, que antes parecia apenas um prédio de vidro e concreto, agora se tornava um espelho da alma de Henrico. Ele chegou cedo, mais cedo do que o habitual. Não sabia bem por quê.
Havia algo em seu peito que o fazia caminhar diferente, não por obrigação, mas por inquietação. Dentro dele, o episódio com aquele homem simples, o fazendeiro de roupas gastas, continuava ecoando como uma música que se recusa a terminar. Henrico sentou-se à mesa, abriu o computador, mas os números e os relatórios pareciam sem cor. Tudo o que ele via eram os olhos serenos de Carlos Unen, a maneira calma como ele falava, como se a pressa e a vaidade do mundo não tivessem poder algum sobre ele. Aquela imagem o perseguia. Como ele conseguia ser tão tranquilo, mesmo sendo humilhado, pensava. E, de repente, percebeu algo desconfortável. O silêncio dentro dele era mais alto que o barulho dos carros do lado de fora. Pela primeira vez, Henrico sentia vergonha de si mesmo, não da maneira que o orgulho sente, mas do jeito que a alma sente quando se vê nua diante da própria verdade. Os colegas chegaram. Marina cumprimentou-o com um sorriso tímido. Havia respeito em seu olhar, mas também uma distância que antes não existia. Ele tentou parecer natural, mas a consciência o denunciava. Cada palavra que dizia parecia uma pedra na garganta. Bom dia, respondeu baixo, sem o tom arrogante de sempre. E aquele simples gesto, tão pequeno e invisível, foi o início de algo que ele mesmo não sabia nomear. Não era arrependimento ainda, mas um despertar, o tipo de despertar que vem quando a dor da consciência é maior que qualquer desculpa. Henrico observava Marina de longe, atendendo clientes com paciência, sem perder o brilho no olhar, e lembrou-se do momento em que ela, sem saber, deu uma lição de humanidade. Não apenas vendeu um carro, ela enxergou alguém. Algo que ele, com toda a sua experiência e títulos, havia esquecido como se faz. Enxergar. A palavra parecia simples, mas agora pesava como ferro quente em seu pensamento. Porque enxergar não é ver. Ver é o que os olhos fazem. Enxergar é o que o coração entende. E Henrico, pela primeira vez, compreendia que há pessoas que andam pela vida com os olhos abertos, mas o coração fechado. Ele era uma delas. A manhã seguiu lenta. Cada voz, cada cliente, cada barulho do portão eletrônico o fazia lembrar do som do telefone quando Carlos ligou para o banco. Aquele timbre de segurança, aquela naturalidade de quem não precisava provar nada. Ele fechou os olhos e viu de novo a cena, o homem simples, o chapéu gasto, o sorriso tranquilo. Aquilo o queimava. E, dentro desse desconforto, nasceu um pensamento que o fez suspirar. Talvez a grandeza não tenha nada a ver com o que se veste, mas com o que se carrega em silêncio. Henrico não comentou com ninguém, mas decidiu fazer algo. Ao final do expediente, em vez de sair apressado, ficou. Caminhou até a vitrine, onde os carros reluziam sob a luz artificial. E ali, no reflexo do vidro, ele viu a si mesmo, não o vendedor premiado, não o homem de terno alinhado, mas alguém que havia se perdido tentando parecer melhor do que era. Um impostor de si mesmo. Aquele reflexo o encarava com olhos vazios. E foi nesse instante que ele entendeu que Carlos havia lhe ensinado sem dizer uma palavra, que o valor das coisas invisíveis, o respeito, a humildade, a empatia, é o que realmente sustenta tudo que o dinheiro tenta imitar. O som do relógio marcou 7 horas. A loja se esvaziava. Henrico respirou fundo e olhou o chão. Sentiu algo que há muito tempo não sentia, vontade de mudar. Não sabia como, nem por onde começar, mas o primeiro passo já estava dado, o silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de propósito. E, quando a última luz se apagou, o brilho que restou não estava mais no vidro da vitrine, mas nos olhos de um homem que finalmente aprendeu a enxergar. Naquela noite, Henrico chegou em casa mais tarde do que de costume. O apartamento era limpo, moderno, impecável, mas frio. As luzes brancas refletiam nos móveis, e de alguma forma, aquele brilho exagerado parecia zombar dele. Ele jogou a chave sobre o balcão e ficou ali, imóvel, encarando o vazio do próprio lar. Era curioso, ele tinha tudo o que sonhara um dia, mas, pela primeira vez, aquilo parecia nada. O silêncio das paredes era incômodo, como se o ar tivesse peso. No espelho da sala, viu o próprio rosto, cansado, pálido, abatido. E se perguntou, quando foi que eu me tornei isso? Pegou um copo d'água, mas nem conseguiu beber. Apenas ficou ali, parado, olhando o próprio reflexo. De repente, enxergou flashes da cena na concessionária, o riso que dera ao zombar de Carlos,
O olhar da colega que o repreendia sem palavras, o gesto calmo do homem ao dizer à vista. Tudo voltava em fragmentos, como se sua mente o obrigasse a reviver cada detalhe. Henrico passou a mão no rosto, tentando apagar as imagens, mas elas vinham mais fortes. Não era culpa o que sentia, era algo mais profundo, vergonha. A vergonha de ter sido pequeno diante da grandeza silenciosa de outro homem. Caminhou até a janela e olhou a cidade. Lá fora, as luzes pareciam pulsações distantes. Lá embaixo, um homem simples varria a calçada. O som da vassoura riscando o chão era quase hipnótico. Henrico ficou observando por minutos, e, em meio ao vento frio, percebeu o contraste. Enquanto ele se escondia dentro de uma vida de aparências, havia pessoas lá fora vivendo com dignidade, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. Aquela constatação o cortou como lâmina fina. Era doloroso perceber que o sucesso que sempre buscou estava vazio, que ele próprio se tornará um reflexo sem alma, vivendo de rótulos que não sustentavam mais seu orgulho. Henrico sentou-se no sofá, e uma lembrança antiga veio, de quando era menino e acompanhava o pai, um mecânico simples, ao trabalho. O cheiro de graxa, as mãos marcadas, os olhos cansados, mas cheios de brilho. Lembrou de como o pai sempre dizia: filho, o que brilha de verdade é aquilo que o dinheiro não compra. Ele sorriu de leve. Quanto tempo fazia que não pensava nisso? Talvez aquela lembrança fosse a resposta que andava procurando. Os dias seguintes foram diferentes. Ele chegava cedo à loja, mas já não andava de peito inflado. O sorriso era discreto, os gestos, contidos. Marina percebia a mudança, mas não dizia nada. Às vezes, cruzavam olhares silenciosos, como quem entende que o arrependimento verdadeiro não se fala, se sente. Ela não o julgava. Apenas observava, com aquele mesmo olhar compassivo que oferecerá a Carlos. Era como se a vida estivesse mostrando, em silêncio, que toda humilhação é também uma semente, e que, quando cai no terreno fértil da consciência, floresce em humildade. Certa tarde, enquanto atendiam juntos um casal de clientes, Marina precisou sair para resolver um problema e deixou Henrico sozinho. O casal hesitou, olhando-o com desconfiança. E foi então que, sem perceber, ele repetiu as mesmas palavras que um dia usou para humilhar: posso ajudá-los em algo? Mas agora, com voz calma, sincera, com o olhar de quem aprendeu. Não havia soberba, apenas respeito. E aquele simples gesto fez a mulher do casal sorrir, confiante. Foi nesse instante que ele sentiu um alívio estranho. Não era orgulho, era paz. No fim do expediente, enquanto guardava os papéis, Marina se aproximou e disse suavemente: você parece diferente. Henrico respondeu apenas com um leve sorriso. Não tentou justificar, nem explicar. Às vezes, o perdão mais verdadeiro é o que a gente pede em silêncio, quando muda de atitude. Aquele olhar entre os dois bastou. Havia ali uma trégua, um reconhecimento. Quando todos foram embora, ele ficou mais um pouco. Andou até a vitrine novamente. Do outro lado do vidro, via o reflexo da rua, o mesmo chão por onde Carlos Unen havia passado. E ali, olhando para o mesmo ponto da calçada, sentiu algo que não sabia nomear. Talvez fosse gratidão, talvez fosse arrependimento. Mas era puro, verdadeiro. E, sem perceber, murmurou baixinho, quase como uma prece: obrigado. Porque no fundo, ele sabia, aquele homem simples lhe dera o presente mais valioso de todos: a chance de se tornar alguém melhor. O dia amanheceu envolto em uma névoa fina, daquelas que parecem esconder o mundo por alguns minutos antes de devolvê-lo à claridade. Henrico chegou na concessionária mais cedo do que todos, como se buscasse na solidão da loja ainda escura algum tipo de resposta que não sabia pedir em voz alta. Caminhou devagar pelo salão, passando a mão pelas latarias frias, observando os reflexos ondulados das luzes se acendendo aos poucos. Havia algo diferente naquele ar, uma espécie de retorno interno, uma vontade silenciosa de recomeçar onde antes só havia orgulho. Ele encostou no balcão e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso de sua própria respiração, como se cada suspiro fosse um convite a revisitar quem ele era antes de se perder nas aparências. Mais tarde, quando os colegas começaram a chegar, Henrico ajudou a organizar os carros, limpar vidros, mover caixas.
coisas que antes jamais faria porque acreditava estar acima desse tipo de serviço. Marina observava discretamente, sem interferir, percebendo que aquela mudança não era performática, mas nascida do incômodo real que só a consciência desperta produz. Ninguém comentava, ninguém elogiava, ninguém criticava. E, curiosamente, era justamente esse silêncio que guiava Enrico. Ele sentia que, para crescer de verdade, precisava atravessar aquele processo sem testemunhas que o confortassem ou o condenassem. Era um caminho interno, íntimo, profundo, daquele tipo que só se percorre com o coração disposto a reconhecer suas próprias sombras. Durante o expediente, um senhor simples entrou para pedir informações sobre manutenção. Estava com roupas gastas, chapéu desbotado e passos tímidos. Enrico sentiu um choque automático, como se alguém apertasse o botão de uma memória dolorida. Era impossível não lembrar de Carlos Unen. O homem segurava um envelope com papéis dobrados, olhando tudo com humildade. Enrico não esperou Marina chamar. Foi até ele. Mas não com pressa, e sim com cuidado. Sua voz saiu mais baixa, como quem teme intimidar. Posso ajudar o senhor? O homem sorriu, aliviado, e entregou os documentos. Enrico explicou cada detalhe com paciência, sem pressa, sem superioridade. E, enquanto fazia isso, percebeu algo que quase o desmontou. Estava enxergando o valor daquele desconhecido, não porque queria reparar um erro, mas porque finalmente entendia que dignidade não tem aparência. É um brilho invisível que só se enxerga quando os olhos deixam de julgar. Quando o cliente saiu, agradecido, Enrico sentou-se por um instante. Sentiu o impacto daquele encontro como se uma porta tivesse se aberto dentro dele. Não era sobre corrigir o passado, era sobre construir um futuro com mais verdade. Ele olhou para suas próprias mãos, e pela primeira vez, viu nelas as mãos do pai mecânico, simples, calejadas, mas cheias de honestidade. Aquele reconhecimento o emocionou profundamente. Ele respirou fundo, tentando conter o peso que subia pelo peito. Percebeu que a lição de Carlos não estava nas palavras, estava na postura, no olhar, na serenidade. Era como se aquele homem tivesse deixado ali um espelho invisível, e Enrico só agora tivesse coragem de se enxergar por inteiro. No fim da tarde, Marina passou por ele e disse apenas: "Boa postura hoje." Não era elogio exagerado, nem gentileza forçada, era constatação. Enrico sorriu de leve, sem precisar responder. Ele já sabia que não era o momento de buscar aprovação de ninguém. Aquela jornada era íntima demais para caber em aplausos. E, enquanto fechavam a loja, Enrico percebeu que algo o acompanhava desde cedo. Um silêncio diferente, cheio de significados, como se a vida tivesse decidido ensinar sem usar palavras. E foi nesse silêncio que ele entendeu: algumas lições não gritam, não punem, não humilham. Apenas se instalam dentro da gente e, pouco a pouco, transformam tudo. A noite caiu com uma suavidade estranha, quase como se o céu quisesse aliviar o peso que Enrico carregava no coração. As luzes da concessionária já estavam apagadas, e a rua, silenciosa. Ele caminhou lentamente até o ponto de ônibus, porque naquele dia decidiu não ir dirigindo. Queria sentir o mundo sem o filtro da pressa, sem a bolha do automóvel caro que sempre usará como armadura. A brisa fria lhe tocava o rosto como um lembrete: a vida é maior do que aquilo que ele construíra para se proteger. E cada passo parecia ecoar algo novo, um tipo de honestidade bruta que ele sempre evitou. Ao olhar para as pessoas ao redor, percebeu algo que nunca enxergara. Cada rosto carregava uma história, cada olhar trazia marcas invisíveis, cada silêncio tinha um motivo. E foi nesse instante que compreendeu o que realmente significava não julgar. Não era apenas uma questão de gentileza, era uma questão de humanidade. Quando o ônibus chegou, ele entrou e se sentou ao lado da janela. Viu trabalhadores voltando do dia longo, mães embalando crianças sonolentas, jovens apressados. Tudo tão comum, tão cotidiano, tão verdadeiro, e tão distante daquela vida superficial que ele mesmo havia criado. Enquanto observava, lembrou-se de Carlos novamente. Não da forma como olhara com arrogância, mas da forma como ele permanecerá firme, educado, digno, mesmo sendo humilhado. A calma daquele homem era tão profunda que se tornará inesquecível, como se tivesse sido plantada na memória de Enrico para brotar somente agora. Ele apoiou a testa no vidro frio e fechou os olhos por um instante.
Não teve vergonha das lágrimas discretas que escaparam. Porque, pela primeira vez, entendia que algumas derrotas da alma acontecem justamente para que a gente aprenda a vencer de outro jeito. Chegando em casa, não acendeu todas as luzes como fazia sempre. Deixou o ambiente na penumbra, como se a escuridão revelasse mais do que escondesse. Sentou-se no sofá e ficou ali, imóvel, lembrando cada detalhe dos últimos dias. Lembrando da voz firme de Carlos ao ligar para o banco, da forma como Marina o olhou, decepcionada, da sensação amarga que subiu pelo peito quando percebeu o ridículo da própria atitude. E, no silêncio do apartamento, algo dentro dele se reorganizou. Ele finalmente entendeu que o verdadeiro arrependimento não pede desculpas para o outro, pede desculpas para si mesmo. É quando a gente olha para a própria consciência e diz: eu posso ser melhor. Antes de dormir, abriu o armário e encarou suas roupas. Camisas caras, relógios brilhantes, sapatos impecáveis. Tudo impecável demais. Tudo exagerado demais. Sem pensar muito, retirou uma caixa grande, esvaziou algumas prateleiras e começou a guardar peças que já não faziam sentido. Não era sobre se desfazer de objetos, era sobre se livrar do peso da imagem que carregava. No fundo da gaveta, encontrou uma fotografia antiga, ele ainda jovem, ao lado do pai, sujos de graxa, cansados, mas sorrindo. Henrico passou o polegar sobre o rosto do pai e sentiu uma dor doce. Você teria vergonha de mim hoje, né? Sussurrou. Mas depois respirou fundo e corrigiu. Ou talvez, estivesse orgulhoso por eu ter percebido isso agora. Ele guardou a foto na mesa de cabeceira, como se quisesse que aquela memória o vigiasse enquanto dormia. Quando finalmente se deitou, sentiu uma paz estranha, frágil, mas real. Uma paz que tinha o sabor do recomeço. Era como se um véu tivesse sido puxado e, pela primeira vez, ele enxergava a própria vida sem maquiagem, sem máscaras, sem defesas. E, nesse estado de clareza silenciosa, entendeu algo profundo. Não existe arrependimento verdadeiro sem transformação. Não existe aprendizado sem coragem. E não existe grandeza sem humildade. O sono veio devagar, embalado por esse entendimento. E, enquanto adormecia, uma última imagem lhe veio à mente: o olhar sereno de Carlos ao sair da concessionária. Não havia raiva, nem desprezo, nem vingança. Havia apenas uma paz tão firme que parecia pertencer a outra dimensão, a dimensão das pessoas que sabem quem são, independentemente de como o mundo as enxerga. Foi então que Henrico compreendeu a lição final: algumas pessoas ensinam sem perceber, apenas existindo. No fundo, era isso que havia transformado tudo, o valor das coisas invisíveis. O sol daquela manhã parecia mais forte do que o comum, derramando um brilho dourado sobre a fachada de vidro da concessionária. Henrico chegou cedo, como vinha fazendo há dias, mas naquele dia havia algo diferente no ar, um pressentimento leve, quase imperceptível, que fazia o coração bater mais rápido. Ele abriu as portas, respirou fundo e deixou que a claridade inundasse o salão, como se aquela luz carregasse o poder de revelar tudo aquilo que o orgulho costumava esconder. Ao observar o reflexo dos carros brilhando, percebeu que já não via apenas máquinas, via histórias possíveis, destinos que se cruzariam ali. Foi então que, de súbito, sentiu um arrepio discreto na nuca, como se o passado estivesse prestes a retornar. E estava. Marina chegou alguns minutos depois e o cumprimentou com um sorriso suave, desses que reconhecem esforço sem precisar de palavras. Eles organizaram fichas, alinharam catálogos, ajustaram carros, uma rotina simples, mas agora cheia de sentido para Henrico. Ele estava mais leve, mais atento, mais humano. Ainda assim, quando ouviu a porta se abrir e passos lentos atravessarem o piso brilhante, o corpo inteiro se enrijeceu. Virou-se devagar, quase temendo confirmar o pressentimento. E quando os olhos finalmente encontraram aquela figura familiar, foi como se o tempo parasse. Ali, de pé, com a mesma calma que o marcará dias antes, estava Carlos Unen. O homem que o havia desmontado sem levantar a voz. O homem que lhe ensinara uma lição sem pronunciar uma moral sequer. Carlos caminhava com serenidade, segurando uma pasta simples nas mãos. Vestia uma camisa limpa, porém modesta, como da primeira vez. Mas agora, aos olhos de Henrico, ele parecia maior, mais inteiro,
como se carregasse uma presença que preenchia o ambiente de forma quase sagrada. Marina sorriu ao vê-lo e foi ao seu encontro, feliz pela visita inesperada. Já Henrico permaneceu imóvel, sentindo o peso e a graça daquele reencontro. Era como olhar para a própria consciência materializada. Ele tentou engolir a ansiedade, mas o coração parecia bater no topo da garganta. Naquele instante, todos os seus erros retornaram com clareza cortante, mas junto deles vinha também uma nova força, a vontade sincera de ser diferente. Carlos conversou alguns minutos com Marina, explicando que passará para resolver questões da entrega do carro e assinar alguns documentos finais. Sua voz era calma, seu sorriso tímido, seu modo de falar carregava aquela humildade tranquila que sempre o acompanhará. Henrico observava tudo à distância, sem coragem de se aproximar, mas sem conseguir desviar o olhar. A cada gesto simples de Carlos, sentia o mundo inteiro se reorganizar dentro dele. Era impressionante como aquele homem conseguia transmitir tanto sem perceber. E conforme o diálogo fluía, Henrico percebeu algo ainda mais profundo. Carlos não parecia guardar mágoa alguma. Nem desconfiança. Nem ressentimento. Era como se o episódio anterior não tivesse deixado marcas no seu coração, apenas no de Henrico. Quando Marina precisou buscar um formulário no escritório, ficaram apenas os dois no salão. O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos, mas não era desconfortável. Era um silêncio cheio de verdades, como um intervalo entre duas notas musicais que o ouvido humano leva um instante para compreender. Carlos ergueu os olhos e finalmente encarou Henrico. Não havia julgamento. Não havia superioridade. Apenas um olhar limpo, de quem entende que todo ser humano carrega suas batalhas invisíveis. E esse olhar atravessou Henrico como uma lâmina suave, cortando o que restava de orgulho. Ele respirou fundo, sentindo o ar finalmente entrar. Ali, diante daquele homem, não era mais o vendedor arrogante, era apenas um ser humano desejando fazer o certo. No silêncio impregnado da madrugada, Henrico atravessava os corredores da mansão como quem pisa dentro da própria consciência, carregando nos ombros um peso que ninguém via, mas que transformava cada passo em confissão muda. O mundo ao redor parecia imóvel, como se até os móveis observassem sua inquietação, percebendo a mudança invisível que crescia nele desde o encontro com tudo aquilo que não podia ser comprado. A bondade simples, a verdade não negociável, o gesto que nasce sozinho sem pedir recompensa. Enquanto caminhava, lembrava-se dos detalhes que antes ignorava. O jeito como alguém sorri mesmo cansado, o cuidado silencioso de quem não tem nada a provar, a coragem de ser correto sem aplausos. Ali, entre sombras antigas, ele entendia que sua grandeza sempre fora medida por números, quando deveria ter sido medida por algo que não cabe em nenhuma conta. O vento que entrou pelas janelas entreabertas tocou seu rosto com uma delicadeza inesperada, trazendo o aroma distante de terra molhada, como se a noite tentasse lembrá-lo de que existem coisas que, mesmo invisíveis, sustentam o mundo. Henrico parou diante da grande janela da escadaria, onde o reflexo do próprio rosto parecia questioná-lo sem usar palavras. Ele não fugiu do espelho, permaneceu ali, encarando a si mesmo com a sinceridade que só nasce quando o orgulho finalmente se cala. Nesse instante, compreendeu que havia passado anos buscando provar seu valor através de conquistas externas, acumulando troféus e contratos que, agora, já não diziam nada. Era estranho perceber que a vida inteira talvez estivesse olhando para o lado errado, mas não havia dor nessa constatação, apenas um silêncio revelador, como se uma porta interna tivesse sido destrancada. Enquanto permanecia parado, Henrico recordou breves cenas que antes julgava pequenas demais para ocupar espaço na memória. O gesto tímido de alguém segurando uma porta para ele, a palavra gentil dita sem interesse, a forma como um olhar sincero pode desarmar muralhas que nenhum argumento derruba. Essas lembranças voltaram como flashes, iluminando partes do seu coração que ele acreditava adormecidas desde a juventude. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não sabia nomear, mas que se espalhava em ondas calmas, como água encontrando seu caminho natural. Não era culpa, tampouco tristeza, era o despertar de uma percepção nova, quase luminosa, revelando que o valor das coisas invisíveis sempre esteve diante dele, mesmo quando seu mundo corria rápido demais para enxergá-las. A casa estava silenciosa, mas Henrico ouvia o som ritmado do próprio pensamento, como se seus sentimentos tivessem ganhado vida própria e conversassem entre si, reorganizando tudo por dentro. A noite seguia profunda e longa, mas, para ele,
Parecia um espaço suspenso entre o que foi e o que ainda poderia ser. Não havia testemunhas, e isso tornava o momento ainda mais verdadeiro. Não precisava performar arrependimento, não precisava formular discursos, não precisava mostrar nada a ninguém. Ali, sozinho e natural, descobria que havia um tipo de grandeza que não se exibe, apenas se sente. E essa descoberta silenciosa era, por si só, transformadora. Henrico inspirou fundo, como quem recolhe coragem nas partes mais escondidas do peito, e deixou que a verdade recém-descoberta repousasse dentro dele, preparando sem pressa a mudança que ainda viria. Dentro da concessionária, após o som do motor novo desaparecer no portão, queda-se um silêncio que parece maior que o próprio ambiente, e Henrico sente esse vazio crescer como se cada parede da loja empurrasse para fora o barulho dos dias comuns, deixando apenas a memória da própria grosseria ecoando no fundo da mente, como uma porta que bate sozinha num corredor vazio. Ele permanece parado no mesmo ponto onde havia expulso Carlos horas antes, e agora percebe que o chão sob seus pés parece feito de um peso antigo, como se cada passo que dera naquele dia tivesse sido dado em falso, guiado não pela atenção, mas pelo preconceito. As luzes brancas do teto, antes comuns, agora revelam um reflexo desconfortável na vitrine, onde sua imagem surge distorcida, frágil, menor do que imaginava ser. Marina passa por ele sem emitir julgamento algum, e essa ausência de palavras que o poupem ou acusem é o que mais o desconcerta, porque expõe, sem nenhum esforço, a única verdade que ele precisa enfrentar. A de que não existe grandeza em humilhar alguém, mas existe grandeza em reconhecer o próprio erro quando o mundo exige silêncio. Henrico sente o chão prender seus passos enquanto acompanha com os olhos a porta por onde Carlos havia saído, e percebe que não consegue explicar, nem para si mesmo, porque aquele homem simples o desconcertou tanto. Talvez fosse a serenidade, talvez fosse a educação silenciosa, talvez fosse a ausência de qualquer rancor no olhar, uma ausência que o atingiu como um espelho inesperado, mostrando que ele mesmo, tão seguro de suas certezas, jamais teria reagido com tamanha paz. Ele relembra o instante em que ouviu a voz do gerente do banco confirmando a transação, e a memória desse momento cai sobre ele como um balde de água fria, não porque Carlos tivesse dinheiro, mas porque ele, Henrico, julgara que não valia a pena sequer oferecer o mínimo respeito. Agora, o que o fere não é o erro em si, mas o motivo do erro, a pressa em acreditar que a aparência define valor. E nesse instante, diante da vitrine, ele percebe que nenhuma venda perdida dói tanto quanto a consciência do que se perde quando se escolhe não enxergar pessoas. Aos poucos, o movimento da loja volta a acontecer, os clientes entram e saem, Marina responde telefonemas, os ruídos se reorganizam no ar, mas Henrico permanece como se estivesse dentro de um tempo separado, um tempo que corre mais lento, como se a vida lhe oferecesse uma oportunidade silenciosa para compreender aquilo que nunca se aprende por manuais ou treinamentos, o valor das coisas invisíveis, aquilo que não se mede em parcelas, nem em comissões, nem em metas. Ele respira fundo, tentando expulsar o peso da culpa, mas o ar retorna trazendo a mesma sensação amarga, e então entende que não existe fuga daquele tipo de arrependimento que nasce no interior mais escondido do coração. Ele observa Marina novamente, vê nela uma generosidade que o constrange, e, pela primeira vez em muito tempo, sente vontade de ser uma pessoa diferente, alguém capaz de tratar todos como trataria aquele que ama, alguém que reconhece que a maior riqueza de um dia é a forma como se toca a vida dos outros. E ali, sem testemunhas, Henrico se compromete em silêncio, porque promessas importantes não precisam de palavras, a nunca mais permitir que o orgulho seja mais alto que a dignidade de outro ser humano. Do lado de fora, a tarde se deita sobre a cidade como um cobertor morno, e Carlos atravessa o estacionamento com passos tranquilos, sem imaginar a transformação deixada para trás. Ele apenas sente a brisa tocar o rosto com a leveza de quem cumpriu algo que não dependia de reconhecimento, mas de intenção. A chave brilhante do carro novo repousa em sua mão calejada, e esse contraste parece contar uma história silenciosa sobre trabalho, amor e tudo aquilo que não se anuncia, mas sustenta vidas inteiras. Ele olha o céu, respira fundo e agradece em silêncio pela chance de presentear a filha com algo que simboliza cuidado e futuro, sem saber que, ao mesmo tempo, dentro da concessionária, uma consciência se refaz peça por peça. Seus passos seguem firmes, carregando décadas de dignidade, e cada movimento parece afirmar que a grandeza de um homem nunca esteve em sua aparência, mas na forma como ele escolhe permanecer inteiro, mesmo quando tentam diminuí-lo com palavras frágeis. Enquanto Carlos se afasta, Marina observa pela janela, e um sorriso discreto surge em seu rosto, não por orgulho da venda, mas pela confirmação de que gentileza jamais volta vazia.
Ela sente que presenciou algo raro, um encontro entre humildade verdadeira e um caráter que não se dobra ao desprezo. Dentro da loja, Enrico permanece imóvel, mas algo dentro dele se move com força. Uma espécie de vazio fértil, onde a vergonha se mistura à compreensão profunda do que realmente aconteceu naquele dia. Ele percebe que não foi apenas um cliente que perdeu, mas uma chance de ser maior do que o próprio julgamento precipitado. Cada detalhe volta à memória, o tom de voz arrogante, a rapidez com que duvidou, o pedido para que Carlos saísse, e, principalmente, a calma surpreendente do homem que, mesmo humilhado, não devolveu nem uma faísca de desrespeito. Esse contraste o atravessa como uma lâmina silenciosa que corta camadas antigas de orgulho. Enrico respira fundo, sentindo algo que não sabe nomear, mas que pressiona o peito com a força de uma verdade inevitável. Ele se aproxima da mesa, toca o balcão frio e entende que está diante de um daqueles dias que partem a vida em antes e depois. Sem dizer nada, recolhe seus próprios papéis, como se recolhesse restos de uma postura que não quer mais carregar, e percebe que aprender, às vezes, é aceitar o desconforto de se ver como realmente é. Ele observa Marina novamente, mas, dessa vez, não com competição ou orgulho, e sim com admiração silenciosa, porque percebe que ela enxergou o que ele se recusou a ver. Ao longe, o som de um carro novo chegando rompe o ar, e Enrico fecha os olhos, permitindo que o arrependimento encontre espaço dentro dele, não como punição, mas como porta aberta para um recomeço. Naquele instante, ele compreende que o valor das coisas invisíveis, respeito, empatia, humanidade, é o que realmente define quem somos quando ninguém está olhando. A noite se derrama sobre a cidade com a suavidade de um véu antigo, e Carlos já está de volta à casa da filha, observando o brilho emocionado nos olhos dela enquanto segura a chave do carro novo. Naquele instante, ele percebe que cada humilhação suportada em silêncio encontrou um propósito maior, e que nada no mundo é capaz de apagar a dignidade de quem caminha com o coração firme, mesmo quando tentam diminuí-lo. A filha o abraça com força, e esse gesto simples devolve ao dia inteiro um sentido profundo, como se dissesse sem palavras que o amor sempre recompensa quem escolhe o bem mesmo quando o mundo insiste em testar sua calma. Carlos sorri com aquele sorriso sereno de quem já entendeu que a vida tem maneiras silenciosas de corrigir o que está fora do lugar, e que nenhuma ofensa tem o poder de tirar a grandeza de alguém que sabe quem é e de onde veio. Na concessionária, depois que as luzes se apagam e o silêncio toma os corredores como um lembrete inevitável do que ficou mal resolvido, Enrico permanece sentado à própria mesa, encarando o reflexo apagado no vidro da vitrine. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se vê como vendedor seguro e orgulhoso, mas como alguém pequeno demais diante da própria pressa em julgar. O vazio no peito é quase um companheiro novo, feito de vergonha e reconhecimento. Ele recorda cada gesto de Carlos, o pedido educado, o olhar humilde, o silêncio firme, e entende que o homem que desprezou carregava uma força que não se veste, não se calça e não se exibe. A consciência aperta, e Enrico percebe que não foi apenas grosseria, foi cegueira. Uma cegueira escolhida, moldada pela arrogância. E agora ele sente o peso disso como quem segura algo quente demais nas mãos. Com o coração pesado, Enrico caminha até a porta, olha para o estacionamento vazio e respira fundo, deixando que o ar frio da noite corte o orgulho restante como uma lâmina fina e necessária. Naquele instante, ele entende que arrependimento não é castigo, mas começo. Nenhuma palavra poderia desfazer o que fez, e talvez nem fosse esse o caminho, porque algumas lições não pedem testemunhas nem aplausos, pedem silêncio. Ele fecha os olhos e permite que a verdade o alcance por inteiro. Julgou um homem pela roupa, pelo jeito simples, pela poeira imaginária que inventou. E no final, foi ele quem se sujou de arrogância. Sem dramatizar, sem se justificar, Enrico apenas sente o tamanho da própria queda e, ao mesmo tempo, a oportunidade escondida nela. A chance de ser mais, de ser melhor, de nunca mais tratar alguém como tratou Carlos. E assim, enquanto Carlos desfruta da alegria mais pura, a alegria de quem planta amor e colhe gratidão, Enrico aprende, sozinho, uma das lições mais antigas do mundo: a dignidade não faz barulho, mas é sempre ela que fica quando todo o resto se desfaz. A vida segue, as portas se abrem, e cada um trilha seu caminho, mas há dias que marcam, dias que moldam, dias que se tornam espelhos. Aquele foi um deles. E, no fim, a moral ecoa como uma brisa lenta: ninguém perde por ser gentil, ninguém diminui por ser humilde, ninguém cresce pisando nos outros. A verdadeira grandeza é silenciosa, simples, às vezes vestida de roupas gastas, mas sempre reconhecida pelos olhos de quem sabe enxergar.
Henrico talvez nunca ouça do mundo um perdão explícito, mas ouvirá, daqui para frente, a própria consciência, e será ela, firme e discreta, que lembrará. O valor das pessoas nunca esteve na aparência, mas no coração que carregam. Os dias seguintes correram como rios silenciosos, daqueles que não fazem alarde, mas levam consigo tudo que já não serve, e tanto Carlos quanto Henrico seguiram vivendo, cada um à sua maneira, carregando no peito o peso e a leveza do que aprenderam. Carlos voltou para Minas com a alma tranquila, observando pela janela do ônibus as montanhas que pareciam sempre acolhê-lo de volta, como velhos amigos que reconhecem a verdade de um homem não pelo que ele possui, mas pela forma como ele toca a vida dos outros. Em cada curva da estrada, sentia o coração aquecido pelo sorriso da filha e pelo choro emocionado que ela deu ao receber o carro. Era como se aquele gesto simples tivesse costurado algo maior, uma lembrança para ela, um legado silencioso dele. E assim, com a roupa simples, o chapéu gasto e a paz que só o justo carrega, Carlos seguiu seu caminho, sem imaginar que sua humildade havia plantado uma semente profunda em alguém que antes não via ninguém além de si mesmo. Henrico, por sua vez, começou a mudar em detalhes quase invisíveis, como quem reaprende a andar dentro da própria pele. Passou a ouvir mais, a olhar mais, a responder com menos velocidade e mais cuidado, como se cada cliente carregasse uma história que ele ainda não conhecia. Marina percebeu a mudança antes mesmo que ele admitisse, não porque ele dissesse algo, mas porque o silêncio ao redor dele tinha outro peso, não aquele ar de superioridade que o acompanhava, mas um silêncio reflexivo, de quem entendeu que o mundo não gira em torno de aparências, mas de encontros. Às vezes, ao arrumar a mesa, Henrico recordava o momento em que mandou Carlos sair, e algo dentro dele se apertava, como um lembrete suave e permanente. Ele nunca mais viu aquele homem, mas talvez nem precisasse. Algumas pessoas passam rápido pela nossa vida, mas deixam marcas que o tempo não apaga. E assim, enquanto a vida seguia seu curso natural, a lição permanecia intacta, como uma pedra firme no meio da estrada. O respeito nunca é demais, e o julgamento sempre é pouco para enxergar quem alguém realmente é. Carlos voltou ao campo, à lida com o gado, ao cheiro de café fresco nas manhãs frias, ao trabalho constante que moldou sua alma. E cada vez que sua filha ligava agradecendo novamente pelo carro, o coração dele se aquecia como se a vida estivesse dizendo, em voz baixa, que o bem sempre encontra seu caminho de volta. Henrico, do outro lado da história, descobriu que arrependimento é apenas o primeiro passo para a mudança, e que ninguém precisa ser definido pelo pior dia que viveu, mas pelo que faz depois de aprender com ele. No fim, ficou a verdade simples e profunda: grande é quem não precisa provar nada. Forte é quem não precisa humilhar ninguém. E sábio é quem aprende, mesmo quando a lição chega tarde. Se essa história te tocou, deixe um comentário. Sua opinião importa muito. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Encaminhe para um amigo que gostaria de ouvir.